Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hein? Meu nome é André Mazio, eu sou professor de arte e agora chegou a melhor aula, chegou o nosso grande momento tão esperado. Nós vamos falar hoje sobre linguagens das artes visuais, na verdade, alguns movimentos das artes. Vamos começar então? Nono ano, vertentes da arte. Na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a importância do processo criativo nas produções de arte, mais especificamente no teatro e nas artes visuais. O processo criativo, ele se faz assim tão importante quanto o produto final. Mas, professor, o que é processo criativo? Vamos tentar, vamos buscar entender isso. Vamos buscar entender por que de fato eu não consigo desenvolver tal produto, eu não consigo produzir algo nas artes visuais, ou na dança, ou na música, ou no cinema, no teatro. De repente, é porque eu não dou o valor devido ao processo. Vamos estudar então um pouco mais sobre o processo. Elementos do teatro. Vamos começar então entendendo um pouco mais quais são os elementos que compõem o teatro. Pensando assim, a gente pode falar em cenário ou cenografia. O que seria o cenário ou cenografia? Exatamente tudo que compõe o espaço onde o ator está inserido. Eu estou num cenário da TV, me apresentando aqui, e o nosso cenário tem um grande tapete amarelo, eu tenho uma mesa, tenho aqui a minha tela, um painel eletrônico. Isso tudo, eu tenho que entender os elementos do teatro, como construir um cenário para que esse cenário venha dialogar com o ator ou com a pessoa que está apresentando determinada peça ou até mesmo uma animação. Isso é bem legal de pensar. Outra coisa muito importante é o figurino, é a roupa. A gente pode pensar em figurino nas vestimentas, pode pensar no figurino das roupas também que estão nos bonecos, naquelas peças imóveis, ou de repente o que vai também dialogar, o meu figurino, a minha roupa, vai dialogar com todo o cenário construído. É super importante. Iluminação. Bem, se a gente pensa em iluminação, a gente pensa em cor. Nós pensamos em luz, em sombra. Como é que eu preciso ou quero apresentar a iluminação da minha cena? Isso tudo é muito importante pensar. Bem, eu penso na noite ou não. A minha cena ela vai acontecer durante o dia. Eu quero dar essa impressão de dia, a impressão assim de repente de chuva ou de um dia nublado. Isso tudo faz diferença e a iluminação vai me ajudar muito nisso. Por exemplo, quando vamos construir uma animação em stop motion, pensar em iluminação, pensar nas fotos que eu vou tirar daquela animação, é pensar em colocar a minha câmera num lugar onde a luz ela é boa, para que eu possa ver as imagens, os elementos ali da animação. Se eu, por exemplo, troco o dia, se eu começo a minha animação hoje, que está um dia ensolarado, e de repente eu troco e continuo a minha iluminação amanhã, ou a minha animação amanhã, que está num dia nublado, isso tudo vai interferir direto na luz, onde é a luz solar, que é a luz natural, a não ser que eu esteja usando um foco de luz ali, que é uma luz artificial do ambiente onde eu estou usando, e que possa me ajudar na produção dessas peças. E o teatro, então, a gente pode perceber que ele vai usar, normalmente, uma iluminação artificial. Sonoplastia. O que é sonoplastia? É trabalhar com som, é pensar nas músicas que serão ali entoadas, que vão ajudar num clímax, vão ajudar num ápice da peça, ou um determinado momento. É pensar também no silêncio, na pausa, um momento que eu preciso ficar calado, um momento que eu preciso, de repente, causar uma tensão. Tudo isso é muito pensado. Na fala, o momento que eu tenho que abaixar ou aumentar a minha voz, isso tudo traz a ideia de sonoplastia. E por último, a maquiagem. Pensar em elementos, conhecer os elementos é fundamental para que eu desenvolva, para que eu consiga entender todo o processo. É a mesma coisa de um texto. Como é que eu vou conseguir ler um texto se eu não conheço os elementos do texto? Eu não conheço a letra, eu não conheço um ponto. Eu não consigo ler um texto. Então, conhecer uma obra, conhecer uma peça teatral ou uma obra de artes visuais, uma pintura, eu preciso conhecer sobre os elementos dessa obra. Vamos lá, continuando. Temos uma imagem do teatro. Falar um pouco de processo.
Em tudo que vamos fazer, o processo é parte muito importante. É nele que erramos e acertamos. Construímos e reconstruímos. Analisamos e aprendemos. Muitas pessoas pensam que o final é o que importa. Entretanto, sabemos que o processo é ainda mais importante. Tenha paciência com você mesmo ou mesma. Todo mundo pode aprender a fazer. O processo, como eu venho dizendo desde o início da aula, ele é parte importante e fundamental de toda a criação. Quero dar um exemplo aqui. Vamos pensar. Eu quero de repente construir uma imagem, eu vou construir aqui um personagem e eu não sei como fazer. De repente eu penso, bom, professor, eu quero desenhar, eu quero construir um personagem pulando. Como é que eu vou fazer isso? Como eu vou entender todo esse processo? Como eu vou chegar no final? Eu quero que o final seja uma coisa tão importante. E de repente, eu possa fazer, vou desenhar um personagem tão estranho que está pulando e... Olha o meu personagem. Que legal o meu personagem pulando. Parece com o seu, né? Exatamente. Professor, mas eu não sei desenhar. Calma, eu sei. O processo ele é importante, vai nos ajudar nesse aprendizado. Olha o personagem pulando. Pô, parece que ele está sentado, mas se eu fizer uma sombra aqui, aí mostra que ele está fora do chão. Ah, legal, aí pode ser que ele esteja pulando. Bem, entender tudo isso é muito legal. Sabe por quê? Vou desmanchar essa parte do personagem pulando aqui e vamos então pensar em processo, gastar o nosso tempo no processo, para que assim, a próxima vez, seja melhor ainda do que essa minha primeira vez. Então eu posso pensar que meu personagem, de repente eu possa construir um esqueleto do personagem, pensar num processo. Olha, eu tenho ali um personagem, parece um pirulito. Esse personagem, ele tem cintura. Ótimo, então beleza, vou desenhar uma cintura, mas eu quero que ele esteja pulando. Onde tem articulação, por exemplo, eu vou colocar essas bolinhas. Então ele tem um ombro, um pouco menor que a cintura. Vou colocar também 2 bolinhas de articulação. Uma pessoa quando pula, ela levanta o braço, ela fica com os braços estáticos. Eu imagino que ela levanta o braço. Então vou fazer a parte do antebraço, cotovelo e braço. Legal. Vou fazer outra aqui também, antebraço, cotovelo e braço. Ótimo. E as pernas das pessoas que estão pulando? As pernas ficam retas para baixo? Não, claro que não. É óbvio que depende do meu pulo. Mas eu vou imaginar um pulo de atleta, já que estamos perto, já passou agora a Olimpíada. Então eu tenho uma coxa, joelho, canela e pé, ok? Tem aqui coxa, joelho, canela e pé. Olha, esse personagem pode estar de repente pulando um obstáculo aqui, ó. Ok, fez parte de um processo. Eu pensei o meu personagem passo a passo. Eu posso pensar nele agora, se eu quero construir vestimentas, ótimo. Agora sim, eu vou construir as roupas para esse personagem. Em cima daquilo que eu fiz antes. Vou pensar aqui, tudo bem, na orelha, cabelo, enfim. Tá cansado. Agora sim, pensando no processo, eu consigo de fato eliminar partes e perceber que a minha construção ela não é tão complicada assim, se eu tiver paciência com esse processo. Se esse processo ele fizer parte assim das minhas construções. Isso é super importante. Vamos lá? Aqui. Continuando. Desenhos, pinturas e colagens. Eu quero falar um pouco agora sobre algumas vertentes das artes. E eu quero começar com essas 3. Conhecer, nono ano. Conhecer as linguagens artísticas é super importante para eu ter certeza, para eu saber o que eu estou produzindo. Bem, eu faço um trabalho e apresento esse trabalho e alguém me pergunta, o que você fez? Eu não sei, eu não tenho nem ideia. Então, será, por exemplo, que o desenho e a pintura é a mesma coisa? O que é desenho? E o que é pintura? Olha, professor, o desenho ele é feito a lápis, a pintura é feito a tinta. Tudo bem, a base é essa. Mas o desenho ele também pode ter cor, sim ou não? Assim como a pintura, sim ou não?
Ok, a pintura ela pode também ser em preto e branco. Claro que pode, a gente conhece. Tem um estilo de arte chamado de op art. É um estilo em meados do século XX, bem legal, que trabalhava com ilusão ótica. E essa ideia de optical mesmo, op art, ela vai trabalhar muito com a ideia do contraste, do preto e do branco. A gente vai perceber que o preto e o branco são cores, na verdade, que além de trazer contrastes, elas são cores complementares, elas se completam. Ah, professor, você é professor de arte dizendo que preto é cor? Preto não é cor, gente. Olha, preto não é cor. A gente vai descobrir que preto não é cor. Mas, para título agora aqui da aula, eu estou, para ficar mais fácil para que vocês entendam, estou dizendo que preto e branco são cores. Então, se eu tenho duas cores, um preto e um branco, e coloco em contraste, elas vão também trazer a ideia de movimento para mim, essa ideia de ilusão ótica. E essa ilusão, ela vai me causar movimento. Então, será que a pintura ela pode ser em preto e branco? Claro que sim. A gente vai perceber que a op art trabalhava com pinturas e, em sua maioria, as pinturas eram pretas e brancas. Por que às vezes preferimos desenho no lugar de pinturas? Na hora da produção. Ah, professor, eu não quero fazer uma pintura. Ah, um desenho eu faço aqui rápido. E por que às vezes não queremos coisas nas imagens? A estrutura da colagem é igual à do desenho? Como montar uma colagem? São perguntas que nos fazem pensar a respeito do nosso trabalho. Quando eu coloco aqui, por que às vezes não queremos cores nas imagens? São aqueles desenhos que às vezes os alunos fazem, apresentam para o professor ou para o colega dizendo: terminei. Olha só a diferença. Olha um exemplo bem legal disso. Esse desenho é um típico desenho de um aluno que não quer tratar a sua imagem. Ah, professor, eu gosto de preto e branco. Mas isso aqui é preto e branco? Não, eu não tenho preto e branco. Eu posso aqui até enxergar alguns pontos de preto, mas de fato a minha imagem ela é cinza. Eu tenho o branco da folha e o cinza do lápis. Eu preciso então aprender a tratar, aprender os processos. Bem, eu vou pegar o meu desenho e vou participar de um processo com ele. Ah, professor, vai ficar feio, eu não vou conseguir o resultado que eu quero. Tudo bem, você faz outro. E nesse segundo processo, eu tenho certeza que o resultado será melhor do que o primeiro. Por quê? Porque tudo isso faz parte de uma prática intensiva. Nós precisamos praticar aquilo que queremos conseguir. Eu quero praticar, eu preciso praticar para que o meu resultado ele seja ainda melhor. Então aqui eu tenho um exemplo desse desenho sem tratamento e esse desenho com um pouco mais de tratamento. Lápis, só lápis. Não usei nenhum outro tipo de cor, outro tipo de lápis que não seja grafite. Posso brincar com a ideia da iluminação. A gente acabou de falar de iluminação em teatro, lembra? A minha ideia é de que do meu lado esquerdo, o sol ou uma outra luz, ela vem e bate então no meu personagem. Por isso o lado esquerdo do personagem é iluminado e o lado direito ele tem sombras. E a sombra então tem a sombra no personagem e a sombra do personagem. A sombra no personagem é a sombra que a gente percebe aqui no seu lado direito. É a sombra que a sua cabeça faz no seu ombro, no seu corpo, é a sombra que está nele, inserida nele. Agora, tem a sombra do personagem. E a sombra do personagem é a sombra que o seu próprio corpo faz na superfície, seja no chão, na água, em qualquer outro lugar. E como eu mostrei no exemplo anterior, isso é bem legal para que possamos pensar se o personagem está encostado na superfície, se o elemento ou objeto que você está desenhando, ele está encostado na superfície ou não, ou se ele está flutuando. Ok? Vamos voltar naquelas perguntinhas então que eu comecei a fazer. Primeiro, desenho e pintura é a mesma coisa? De fato não. Segundo os críticos de arte, o desenho ele é a base para as outras artes, para as outras linguagens. Então, o que eu quero dizer é que um bom pintor, ele é um bom desenhista. De fato, se o pintor ele é um bom desenhista, a probabilidade das suas pinturas ficarem ainda melhor, ela é alta, ela é grande. Então, o desenho ele é a base de grafite, ele é a base que chamamos de linhas gráficas, linhas gráficas. A pintura não. A pintura, ela trabalha com outros elementos químicos, falando diretamente da tinta, vários tipos de tinta, tinta óleo, acrílica, a têmpera, enfim. E a pintura, tanto a pintura quanto o desenho, ela tem uma forma de fazer.
que é diferente da forma da colagem, que é a pergunta que eu coloquei aqui embaixo. Como montar uma colagem? A estrutura da colagem é igual da estrutura do desenho? De fato não é. A gente pode perceber. Por exemplo, vamos lá para a lousa de novo. Vamos entender aqui qual é a ideia da estrutura do desenho. Eu tenho esse meu desenho aqui. Ok. E eu quero construir coisas na frente desse desenho. Se eu vou montar um desenho, eu começo então a pensar de trás para frente. Eu começo a montar o meu desenho colocando elementos. Desculpa, na verdade, se eu estou montando um desenho, eu começo a pensar, na verdade, do que está na frente para o fundo. Ou seja, eu desenho primeiro o que vai ficar aqui na frente. E o que está no fundo, eu faço depois. Porque se eu desenhar o fundo primeiro, vamos supor que eu tenha desenhado aqui essas montanhas antes de ter desenhado o boneco. Quando eu desenhar o boneco, esse fundo vai passar em cima dele. E isso não é interessante. Diferente, então, da colagem, a colagem, sim, eu posso pensar em começar pelo fundo primeiro. Porque imagina só, eu quero montar uma colagem aqui, meu pequeno quadro. Vou fazer aqui um pequeno quadro. E dentro desse quadro eu quero montar uma colagem. E nessa minha colagem ela vai ter uma bola de futebol e uns prédios no fundo. Por onde eu começo? Eu começo pelo fundo. Eu tenho que começar pelos prédios. Por quê? Porque se eu colar primeiro a minha bola de futebol aqui na frente, como é que eu vou colar um prédio atrás da bola de futebol? É só arrancar a bola de futebol, professor, e colar o prédio, depois colar a bola de novo. Não. Então, eu colo a bola por último, faço o prédio primeiro, lá atrás, e colo a bola por cima. Vou sobrepondo as imagens, vou sobrepondo aquilo até montar o que eu quero. Ok? Sim ou não? Ótimo, né? Vamos lá. Continuando. O grito. Edvard Munch é um exemplo de pintura que eu trouxe para vocês, uma pintura muito famosa, muito legal, muito interessante da gente perceber, da gente pensar. Edvard Munch ali, olha, no início do século XX, ele está falando sobre industrialização, ele está falando sobre um povo que de repente tem que se acostumar com essa crescente industrialização no mundo e que de repente ele está assustado, esse povo ele se assusta com a maquinização, com as máquinas que estão chegando, com o barulho que as cidades antes não tinham e agora tem que se acostumar com tudo isso. E por isso ele mostra essa ideia de uma pessoa, então, nesse movimento meio que desesperado. É bem legal que eu trouxe essa imagem de Edvard Munch para pensarmos na releitura. O que é releitura? A releitura é quando eu tenho uma imagem original e eu vou propor essa imagem da minha forma, da minha maneira. Só que a minha imagem que eu vou construir, ela tem que se parecer com a imagem original, para entender essa ideia de releitura. Sim, é a minha visão em cima de uma imagem que já existe, que já está pronta. Só que, de fato, essa minha visão, ela tem que remeter a essa imagem que já existe. Esse é um exemplo de releitura da obra de Edvard Munch, que foi feita nesse período que estamos vivendo, turbulento de pandemia, coronavírus, e de repente, então, tem uma pessoa ali assustada e desesperada com essa nova realidade que não estávamos acostumados. Ok? Xilogravura, uma prática muito legal, que é uma prática de carimbo. A gente desenha na madeira. Não deixem de acessar o meu Instagram, andré.mazio9. Lá eu tenho umas imagens de cartoon, umas imagens de estilo, falo um pouco sobre a vida de alguns artistas e a gente pode então estudar um pouco mais e analisar um pouco mais o que eu tenho trazido aqui para aula, para estudar com vocês, ok? Então a estilo, a gente cava uma madeira, faz buracos nas madeiras, pinta essa madeira que está então escavada e depois a gente imprime em um papel, ok? E o humor gráfico, para finalizarmos. A ideia do humor gráfico é toda vertente artística que trabalha com a caricatura, com quadrinhos, com as tirinhas, com a charge e com o cartoon. Ok? Nono ano. Hoje nós analisamos o processo de produção do teatro e de algumas práticas das artes visuais. Vimos que passar
com bom ânimo pela produção é fundamental para que o aprendizado e para o bom resultado. É fundamental para o aprendizado e para o bom resultado daquele produto que estamos assim então tentando construir, ok? Um ótimo dia para vocês e até a próxima aula. Tchau!